Antes da gente continuar, eu vou pedir para você fazer o seu comentário aí nesse vídeo, dar o seu like, porque é importante para que outras pessoas que queiram, né, conhecer ferramentas que possam construir diagramas de classe, diagrama de caso e uso, sequência, que são os alguns dos diagramas da UML, esse vídeo possa chegar até ela, certo? Então vamos lá. Vou criar aqui, né, File New. Então eu vou selecionar o seguinte, ó. Veja que tem um menu chamado diagrama, né? Eu tenho aqui vários diagramas da UML. A UML é a linguagem de modelagem unificada. Antigamente existiam diversos diagramas para representar uma mesma coisa. Então o pessoal se reuniu e disse, não, vamos fazer o seguinte, para representar um, os dados do meu sistema, vamos utilizar um diagrama de classe. Para representar como é que os usuários interagem com o sistema, vamos utilizar aqui um diagrama de caso e uso. E para cada uma situação, né, que existiam grupos de diagramas, o pessoal unificou esses diagramas formando apenas um diagrama, e esses diagramas, o conjunto desses diagramas são chamados de os diagramas da UML, tá? Um deles é o diagrama de classe que nós já vimos em sala de aula, inclusive nós temos utilizado para resolver alguns problemas de orientação a objetos, tá? Então eu vou criar aqui um diagrama de classe, vou criar um diagrama muito simples, certo? Vocês já estão acostumados a ver essa figura. Então eu vou clicar aqui nesse botão que é o botão de classe. Então tá aqui o nome da minha classe, certo? Ah, esse amarelo não acho legal não, quero mudar de cor. Posso vir aqui, ó, colocar ele, por exemplo, azul ou deixar branco, certo? Aí vamos lá. Então essa classe aqui, deixa eu pensar. Essa classe vai se chamar pessoa, certo? Essa classe vai se chamar pessoa. E eu vou criar aqui, nessa classe pessoa, eu vou definir aqui alguns atributos e alguns métodos, certo? Então vamos pensar aqui que eu tenho o atributo chamado nome, certo? Então veja que eu, quando eu cliquei nesse losangozinho, ele já criou para mim um atributo, né? Então eu vou selecionar esse atributo aqui. E aqui, ó, eu vou dizer o nome desse atributo. Então, por exemplo, nome. Qual é o tipo desse atributo? Que informação esse atributo vai guardar? Vai guardar caractere, né? Uma string. É, então, por padrão, né, a gente tem utilizado a visibilidade privada. Eu não vou me debruçar sobre esses tipos de visibilidade porque não é o momento. Quando vocês forem estudar o ML, vocês vão entender o que é que significa essa visibilidade, certo? Mesma coisa para se o atributo é estático ou não, somente leitura, multiplicidade e outras coisas aí. Então vou deixar do jeito que está aí, só fiz mudar colocando o nome do atributo e o tipo desse atributo, certo? Então aqui, vou adicionar um novo atributo. Vamos colocar aqui, por exemplo, idade, certo? O atributo idade é do tipo inteiro, então já está aqui, certo? Beleza, aí vamos criar aqui uma nova classe chamada aluno, por exemplo. Antes de criar essa classe, vamos colocar aqui um método chamado aniversaria. Por sinal, a gente já, inclusive até já implementou uma classe que tinha um modelo parecido com esse daí, né? Então, o nome do meu método, né, a minha operação, eu vou chamar aqui de aniversaria, certo? Aí, olha só, ele pergunta qual o tipo do retorno. Se ele for void, ele não vai retornar nada. Se ele for qualquer coisa diferente de void, ele vai ter que retornar aquele tipo de dado, certo? Então, eu vou dizer que esse método aniversaria, ele não vai retornar nada. Ele simplesmente vai pegar a idade da pessoa. Quando a pessoa aniversariar, ele vai ser incrementado em mais uma unidade, certo? Então, eu vou dizer que ele é do tipo void e não vai retornar nada. Vou também aqui adicionar um novo método chamado imprime dados, por exemplo, certo? Ele também não vai retornar nada. Aí vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui no método abstrato para essa classe pessoa. Então vou clicar nesse íconezinho aqui, certo? Então vou pensar aqui, por exemplo, ao invés da classe ser pessoa, eu vou colocar assim, a classe como sendo funcionário, certo? Classe funcionário. Esse método aqui eu vou chamá-lo de ajusta salário, certo? Eu vou dizer que ele é do tipo void, ele não vai retornar nada, só que tem um detalhe. Esse método
eu vou dizer que esse método é abstrato, certo? O que é um método abstrato? Aquele método que é incompleto, que a classe imediatamente não vai sair agora não, a classe imediatamente submissa a ela, ou seja, uma subclasse vai ter que implementar esse método ajusta salário, certo? Então eu vou dizer que esse método aqui ele é abstrato, então estou colocando true, né, que esse método ele é abstrato. Vejam que ele já deixou aqui em itálico o método, né? Tá sinalizando que esse método ele é estático. Então, nessa classe 1, eu vou mudar aqui, eu vou deixar branca também, e vou dizer que o nome da classe é vendedor. Vendedor, certo? Vendedor. Vou colocar aqui os atributos de vendedor. Vamos dizer que ele tem aqui o atributo chamado comissão. Esse atributo comissão é do tipo float, certo? Por exemplo, ponto flutuante, né? E se esse método ajusta salário é um método abstrato, a classe vendedor ela tem a obrigação de implementar esse método, né, que esse método é incompleto. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui na classe vendedor criar um método chamado ajusta, ajusta salário. Aí o que a gente pode fazer? Vamos imaginar o seguinte, que esse método ajuste salário, além de fazer o ajuste do salário, tá? Ele vai retornar o novo salário, certo? Então vamos lá. Ele vai retornar que tipo? Um valor do tipo double, né? Que é o novo salário do usuário. Mas vamos imaginar o seguinte, que para esse salário ser ajustado, tem que dizer, ó, o salário desse vendedor vai receber um ajuste de tantos por cento. Então, por exemplo, percentual de aumento. Então, eu vou selecionar um método aqui, ajuste salário, certo? E vejam que eu tenho aqui, ó, parameters, né, os parâmetros desse método, os parâmetros de entrada. Então, qual parâmetro eu vou colocar para esse método ajusta salário? O percentual do ajuste, tá? Então, eu vou clicar nesse maisinho aqui, ó, add, e vou colocar o nome do parâmetro, perc, percentual de ajuste. Esse percentual de ajuste é do tipo float, né? Vai ter um aumento de 2,73%. Então, ele é do tipo double também, certo? Então, vejam que eu tenho aqui esse vendedor. Agora, falta dizer o seguinte, né? Que vendedor é uma subclasse de funcionário. Como é que eu faço isso? Olha só, eu tenho aqui esse botão chamado generalização. Eu vou clicar nele aqui, tá? E aqui, ó, eu estou dizendo que vendedor é um tipo de funcionário, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso mostrar para vocês. Não, por enquanto não. Aí eu acho que a gente poderia, naturalmente teria alguns ajustes aqui, né? Por exemplo, aqui em funcionário teria um atributo chamado salário base, que eu não coloquei ainda. Então, salário base. O salário base é do tipo float, por exemplo. Droga, esqueci de. Salário base. Pronto. Certo? Aí digamos que aqui nessa classe vendedor eu teria um outro atributo chamado retorna salário. Então vamos colocar aqui atributo não, método, desculpa, né? Então retorna salário, por exemplo. Então ele vai retornar um double aqui. Esse método é um método concreto. Pronto. Então digamos que o meu diagrama de classe fosse isso daqui. Mas eu queria pegar essa figura aí e queria exportar para algum lugar. Não tem problema. Eu venho aqui Tools, Export Image, diagrama atual, e aqui como eu quero exportar. Eu quero exportar no formato PNG. Então vou exportar aqui para de trabalho, vou chamar de exemplo diagrama de classe, tá? Exportado, exportei lá para de trabalho. Então aqui, ó, eu vou abrir esse arquivo aqui. Então eu queria pegar somente essa parte aqui, eu quero desconsiderar tudo isso. Eu posso vir aqui no nossa velha ferramentazinha, o Paint, né? Seleciono isso aqui, Ctrl X, né? Aí digamos que eu quero jogar lá no Word, que é o que normalmente faço quando vou criar a lista de exercícios. Então aqui, Ctrl V. Pronto.
Tá aí o meu diagrama de classe que eu fiz lá no Astar, exportei e trouxe aqui para o Word. Beleza, galera? Essa aula foi um pouco diferente, mas era só para vocês conhecerem essa ferramenta que eu uso com frequência, que é o Astar. Beleza? Não esqueçam de deixar o comentário de vocês, né? Dá um like aí para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas. E por acaso chegou aqui o canal do meu amigo Filipão, Felipe Games, né? Vai lá, se inscreve, quem gosta de games, ele de vez em quando ele coloca algumas coisas de videogame lá no ar. Beleza, Filipão? Então tá feita aí a propaganda pro seu canal e eu encontro vocês no próximo vídeo.